Vulnerabilidade. Medo e vulnerabilidade. Ei, pessoal. Deixa eu marcar isso aqui. Marcar comentário. Olá, 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 pessoal. Boa tarde para vocês, já quase boa noite. Mais uma live aí para nós, a pedido dos amigos, a pedido da turma que está em quarentena. E a turma tá chegando. Enquanto as pessoas estão chegando, Socorrinha tá aí, Ana Paula tá aí, a Thelma. Thelma tá aí, quanto tempo, hein, Thelminha? Quanto tempo. Bom saber que a turma tá chegando, a Lúcia, a Pati, cenei pra você, tá, Pati? A Camilinha aí, ao vivo. Camilinha, nós vamos fazer uma live, eu e a Camilinha, sobre mulheres. Mulheres. Gente, boa tarde, boa tarde. Que bom que você gostou do tema, Camilinha. Acho que o tema é desafiador pra gente, né? Afinal de contas, a coragem só é descoberta com o medo. Então vamos trabalhar um pouquinho isso, né? Que é importante pra nós. Tô vendo aqui a turma entrando, Leandrinha entrou, de Montes Claros. Que bom, que bom, que bom. Tem uma turma aqui entrando. Vou dar um tempinho. A Juju. Juju tá aí. Amanhã a gente tem aula, hein, Juju? Virtual, mas nós temos. Adriane entrou. Que bom. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Eu até peguei o fone, mas não sei onde eu coloquei o fone hoje, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Ok? Só... Ó o Ervin, que bom que você veio. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, Ofélia inaugurando o Instagram comigo. Que alegria, que alegria. Que bom que vocês estão ouvindo, o som tá legal. Bom, bom, bom. Cláudia da Mata, bem-vinda, querida, novamente. Bom você por aqui. Tá ótimo o som, valeu, Carol. Bom, beleza, joia. A Márcia. E Polly, é seu aniversário hoje, né, Polly? Parabéns, viu? Vou te mandar uma mensagem de parabéns para que Deus possa te abençoar nesse tempo, ok? Tô esperando só dar 18 horas pra gente começar, tá bom, gente? Vocês podem aí convidar os amigos, os colegas, quem vocês acham que precisa ouvir sobre o medo. Elminha entrando. Vamos lá. Preparei uma coisa pra vocês. Enquanto não dá 18 horas, quem já entrou aí, vou dar uma... Desde quando começou a quarentena, que eu suspendi as minhas aulas, eu tô lendo esse livro aqui, Os Pantanais da Alma. Só pelo nome já dá meio pânico, né? Porque acessar os nossos pantanais, eu tô acessando os meus pântanos, e é um livro muito legal. A Beth aí, Beth Bernardi entrou. Você tá bem, Flor? Você tava meio gripadinha hoje, dá notícia, tá bem? Então eu tô lendo esse livro aqui, que é Uma Nova Vida em Lugares Sombrios, tá? É o James Rollins, ele é pós-graduado em Jung, então ele que é do livro A Passagem do Meio, sobre a sombra de Saturno, Rastreando os Deuses. Eu já tinha lido A Passagem do Meio
E agora tô lendo Os Pantanais da Alma. Tô devagar nele porque cada coisa que a gente lê é um pântano que a gente precisa descobrir. E hoje eu li até o capítulo dele sobre o medo. Já passei aqui, só para vocês terem uma ideia dos temas desse livro. Já passei pela culpa, pela dor, pela perda, pela traição, pela dúvida, solidão. E aí eu li o do medo para a nossa live de hoje, mas ele vai falar ainda sobre a raiva, sobre os vícios, sobre a depressão, o desespero. Então, a ansiedade, e é legal a gente diferenciar medo de ansiedade, né? Que é importante, ele até fala no capítulo dele aqui sobre isso, que angústia, ansiedade e medo são coisas diferentes, apesar de serem vizinhos, né? Mas só pra gente ter aí uma ideia, alguém sempre me pergunta o que eu tô lendo. Nessa quarentena eu tô lendo isso aqui. Era pra suavizar, mas eu acho que eu gosto de algo visceral de vez em quando, assim, né? Então vamos lá? Vamos começar a nossa live. A turma tá entrando aqui. Já muita gente aparecendo por aqui. Eu acho que a gente tá prontos para começar. Bom, bem-vindo a todos vocês nessa live sobre medo e vulnerabilidade. Então eu vou fazer muito parecido como eu fiz sobre o valor das perdas, ok? Que eu fiz uma exposição de conteúdo, uma pequena reflexão e depois eu abri um pouquinho para sugestões, perguntas, colocações, dúvidas. Então eu vou fazer assim, tá bom? Quem tá chegando aí não me conhece, eu sou teóloga, sou filósofa. E na última live eu coloquei aqui que, como professora, eu gosto de facilitar o aprendizado que circula entre as nossas crenças e as questões que a gente vive, porque nem sempre elas estão em comunhão. Então, às vezes, há uma crise violenta entre o que a gente acredita e o que de fato a gente vive. Então, sou fundadora da Ser e Pertencer porque eu acredito que o ser precisa ser encontrado sempre nas nossas pertenças, tá bom? Bom, quem estava na última live percebeu que eu já modifiquei aqui, né, para que vocês me observem melhor, porque na última live meu rosto estava aqui embaixo e eu estava toda no filtro, porque a primeira live ela é sempre emocionante, mas a segunda a gente só fica com a mão suando, mas a gente já tá um pouco acostumado como deve ser feito, tá bom? Então vamos lá. Bom, qual é o objetivo dessas lives? Né? Alguém tá me perguntando, você vai fazer live todo dia? Não, eu não vou fazer live todo dia. Porque eu preparo um roteiro para vocês, eu leio, eu estudo, eu me concentro para fazer uma live para vocês, eu peço que o universo me dê palavras muito mais agregadoras do que opiniões pessoais. Então, para mim é um ritual uma live. Mais do que um encontro, eu acho que é uma forma de fazer com que a gente se conecte de alguma forma. Então, a live para mim é um momento onde o nosso encontro é para que a gente estimule a saúde mental, então ajudar a organizar um pouco os nossos pensamentos, estimule a saúde emocional, ajudar a gente a colocar em ordem a nossa vida, para que a gente viva tempos de crise. Então, quem está abastecido para viver esse tempo de quarentena, de isolamento social, tá até se saindo bem. Mas quem não experimentou a dimensão desse encontro pessoal, desse estar recolhido na sua intimidade, está sofrendo, está com medo, tá sentindo a sua vulnerabilidade. Então, os motivos dessa live é para estimular um pouco esse tempo que nós estamos vivendo, já que temos a tecnologia ao nosso favor, né? Então, vamos lá. Já dei o tempo para a turma entrar, a turma já entrou, tá todo mundo se cumprimentando, dizendo que tá com saudade. Quando a gente acabar esse tempo, nós vamos fazer uma imersão lá na Ser e Pertencer para a gente ficar agarrado 3 dias
para não ter saudade uns dos outros. Então vamos lá. Bom, minha proposta é trabalhar medo e vulnerabilidade, ok? Primeiro eu vou conceituar as coisas para depois de conceitos a gente transitar aí nessa proposta, tá bom? Bom, quando a gente pensa em medo, a gente pensa em ameaça. A palavra medo, ela derivou de uma palavra grega chamada phobos, de fobia. Então foi por causa do phobos, né? Essas fobias ou essas memórias de ameaça, elas começaram de alguma forma nos trazer exposições. Então, se eu pudesse definir o medo, lembrando que as nossas lives não são absolutas, né? A gente tá aqui pegando uma partezinha, refletindo, ninguém aqui tá querendo estabelecer algo absoluto. É só pra gente ter um norte pra gente caminhar. Se eu pudesse conceituar o medo, hoje nessa live, eu diria que o medo é uma ameaça que de alguma forma nos expõe. O que é a exposição? O medo, de alguma forma, traz a nossa nudez. O medo, de alguma forma, expõe alguma coisa que a gente esconde. O medo, de alguma forma, ele tira a roupa das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas histórias. De alguma forma, sentir medo é sentir que alguma coisa ameaçou aquilo que para nós estava escondido. Então, não é vergonha sentir medo. Todo mundo sente medo. Talvez o que a gente faça com o medo é negar, fugir, fingir, anestesiar ou mentir a respeito dele. Então, eu que acredito que o corpo está muito conectado às nossas emoções e aos nossos pensamentos, na leitura corporal ou naqueles que trabalham a conexão do corpo como um filtro, primeiro filtro que a gente tem da vida, né, de fora para dentro e de dentro para fora, o lugar do medo é nos rins, né? Então eu não sei quem está me ouvindo agora tem pedras nos rins, ou dor nos rins, ou já teve altas crises nos rins. E o rim é o lugar onde eu sinto medo, mas eu nego o medo que eu sinto. Isso é muito comum. Então, medo não é para os fracos. Quem de fato sente medo e precisa descobrir como agir com aquele medo. Então, eu tô conceituando ainda o medo. Então, o medo, quando eu sinto medo, quando eu me sinto ameaçada de alguma forma, com alguma exposição, com alguma coisa que está em mim. E eu não queria que isso aparecesse. Então, o medo e a vulnerabilidade, eles estão nessa parceria, porque a vulnerabilidade, por exemplo, é quando eu me deparo com a condição da minha existência e eu me vejo impotente diante daquela situação. A vulnerabilidade sempre está ligada a uma incerteza, a algo desconhecido, a nossa fragilidade. Então eu diria que é o seguinte, o medo é de algo específico. A vulnerabilidade é uma condição humana. Então, o medo pode ser um recurso que desperta a consciência da minha vulnerabilidade. Então, às vezes, a gente tem medo daquilo que a gente sabe que muitas vezes não vai ter força suficiente para lidar com ela. Por isso que é uma ameaça, tá? Bom, negar, fugir, fingir, anestesiar ou mentir sobre o medo alimenta ele cada vez mais.
Então, hoje eu queria que a gente parasse de achar que quem tem medo é criança. Não. Medo todo mundo sente. Só que na hora que eu falo, eu estou com medo. Quando eu assumo, quando eu identifico o meu medo, eu tenho muito mais chances de lidar com ele, de abrir portas para outras sensações que eu preciso, do que todas as vezes que eu nego, finjo. Então é muito comum, por exemplo, a gente chegar e falar assim, você tá com medo? E a pessoa falar assim, não tenho medo não. Ontem eu tava num grupo de Skype, um grupo de alunas, parabenizando a nossa querida Socorrinha, que fez aniversário ontem. E eu fiz a pergunta no grupo assim, gente, amanhã eu vou falar sobre a live, vou falar sobre medo. Vocês têm medo? Aí a galera, não, a gente não tem medo não, já deixei de ter medo há muito tempo, tal. Aí quando eu falei assim, mas e o medo assim, na vulnerabilidade, quando você se sente impotente? Aí eu falei assim, gente, vocês têm medo de ficar dependente, doente numa cama, dependendo das pessoas? Aí foi geral, né? Aí foi geral, todo mundo falou assim, eu tenho. E aí, essa pergunta provocativa, porque é um medo que eu tenho, né? A dependência, assim, física, você doente, dependendo das pessoas, expõe a gente, expõe a nossa fragilidade, expõe a nossa impotência. Tá aqui a Camilinha dizendo que ser mãe é vulnerabilidade total, porque é uma ameaça, né? Ser mãe é uma ameaça aí. Vou falar um pouquinho pra Camilinha aqui, que tô gostando muito do projeto dela de ajudar mães a serem normais, a saírem da crença que elas são super mulheres e precisam ter filhos perfeitos para que elas tenham o carimbo que elas são perfeitas. E a vulnerabilidade é exatamente a imperfeição. Eu não posso esconder do que sou, a minha imperfeição. E quando eu acesso a minha imperfeição, é para que de fato eu possa ter a capacidade de aprimorar. Então, quando eu falei para vocês aqui, gente, a primeira live que eu fiz, minha cabeça estava lá embaixo, todos os meus livros aqui em cima, eu não sabendo o que estava fazendo, e quando eu assumi a imperfeição, eu falei, vamos aprimorar, vamos melhorar, a turma aqui embaixo, Milene aqui em cima, e a gente vai aprimorando cada vez que a gente vai assumindo a vulnerabilidade da gente. Então, conceituei medo, associei a vulnerabilidade. Todas as vezes que eu sinto uma ameaça de alguma coisa que vai me expor, eu sinto medo, tá? E o medo vem e revela a minha vulnerabilidade. Se eu nego, se eu fujo, se eu finjo, se eu anestesio, se eu minto para mim mesma, isso vai trazer consequências muito ruins. Vai trazer adoecimentos na minha mente, vai trazer adoecimentos nas minhas emoções, vai trazer adoecimentos nas minhas relações. Então, segura aí, Dalvinha. Eu sinto muito medo e alguns deles que me conhecem sabem. Segura aí que no final nós vamos falar um pouquinho desses medos, tá bom? Que a gente sente, é legal assumir esses medos, mas a gente não pode ficar na zona dos medos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então segura aí. Segura aí que nós vamos. Vamos entender o processo para depois a gente conversar sobre ele. Conceituei. Vamos lá. Milene, nós temos uma cultura de cultivar os medos. Sim, temos. Por quê? Porque a gente mistura medo com perigo, tá? O medo ameaça a minha exposição. O perigo, ele traz uma possibilidade que ameaça a minha sobrevivência. É diferente. Então, quando eu estou falando do perigo, eu não estou falando necessariamente de medo. Então, nós estamos em casa agora e a campanha é Fique em Casa. Por quê? Porque nós temos um perigo que é real. Então, o perigo que é real é nós somos tão vulneráveis que um vírus pode
matar as pessoas que a gente ama e pode nos levar e deixar as pessoas que a gente ama sofrendo. A gente pode evitar esse perigo? Pode. Então não confunda medo com perigo, tá? Perigo real. Medo, uma ameaça que, se ela for cultivada na minha imaginação, ela traz uma exposição que eu não quero que as pessoas tenham sobre mim. É diferente, tá? Repete o perigo, Sandra Armani tá me pedindo aqui. Há uma diferença, medo e perigo. O perigo, ele, de fato, coloca em risco a minha sobrevivência. Então, por que que a gente, em algumas cidades como a Belo Horizonte, a gente tem um certo receio de andar de madrugada, mulheres sozinhas, porque há um perigo real. Nós podemos ser assaltadas, nós podemos ser estupradas, nós podemos ter violência, nós podemos ter um monte de coisa. O perigo é real? É. O perigo é real. Ameaça o quê? A minha sobrevivência física. Esse é perigo. Então a gente precisa ter clarezas para não confundir medo com perigo. Medo, toda ameaça que de alguma forma vai me expor, tá? Necessariamente não quer dizer que a minha sobrevivência está ameaçada. Então, por exemplo, alguém tem medo de falar em público. Ela não vai morrer porque ela vai falar em público. Mas ela sente que ela vai ser exposta muitas vezes às imperfeições dela. Então, pega aqui um pouquinho a diferença para ficar claro, tá bom? Vamos voltar. Se eu cultivo medo, beleza. Tô cultivando o medo porque tô com medo das exposições das minhas imperfeições. Então, por exemplo, eu tô expondo as minhas imperfeições aqui. Eu posso falar alguma palavra errada, eu posso suar, como eu suei na primeira live, né? Na primeira live eu tava suando porque eu tava me expondo. Tava expondo as minhas imperfeições. A minha, muitas vezes, a não prática de fazer lives. Então eu poderia errar, falhar e não fazer do jeito perfeito. Mas talvez não exista o jeito perfeito. Existe apenas a prática daquilo que eu não desisti. Então, quando eu cultivo o medo, eu tô desistindo. Eu tô paralisando, eu tô ficando na minha infantilidade, eu tô mantendo a minha dependência, eu tô deixando de viver. Olha o tanto de coisa. Guarda isso, porque daqui a pouco eu vou falar como é que a gente lida com o medo. Se eu cultivo o medo, por exemplo, senti o medo, eu vou cultivar esse medo. Então eu vou desistir das coisas que eu deveria fazer, porque eu tô com medo. Tô com medo da exposição das minhas imperfeições. Eu paraliso, eu não saio daquele lugar, eu fico ali para sempre. E justificando que, não deu por causa de fulano, por causa de eu não sabia, não tinha jeito. Eu fico infantilizada, porque eu não cresço. Eu vou sempre achar que aquela situação que vai me expor é um monstro gigante. Então eu fico pequena na infantilidade e as coisas ficam grandiosas para mim. Eu não cresço, eu não amadureço, eu não me descubro, eu não avanço. Por isso que é mais fácil, diante de desafios, fugir. Eu dei uma pausa aqui para você pensar aí quantas vezes você fugiu dos desafios que você tinha diante de você. Desafios de mudar, desafios de superar situações que você sabe que você precisa superar. É muito mais fácil fugir do que enfrentar nossos medos. Quando eu enfrento os meus medos, e eu vou dar um caminho para vocês bem legal para enfrentar os medos, eu deixo para trás a criança que quer ser protegida e começo a andar nos próprios passos para me proteger, tá bom? Eu começo a viver. Então vamos lá. Não cultiva o medo. Não cultiva o medo. Não faz isso mais não. Faz isso mais não, tá? Não cultivar o medo é permitir outros sentimentos que precisam ser acessados. Eu preciso descobrir outros sentimentos além do medo. E eu só descubro os outros sentimentos que eu tenho além do medo parando de cultivar o medo.
Ok, Milene, entendi, aceitei, ok. Como é que eu paro de cultivar o bendito medo que ameaça a minha exposição? Primeiro, o medo é sempre específico sobre alguma coisa. Ele não é um medo geral, entendeu? Então algumas pessoas estão dizendo aí, por exemplo, Fátima apareceu aqui dizendo eu sempre fui medrosa, agora eu tô entendendo as pedras nos rins que me perseguem a vida inteira. Então vamos tirar essa ideia de medrosos como um todo e vamos começar a definir especificamente, porque medos são específicos. Medos são específicos, tá? Eles não são gerais. Porque se você for honesto ou é honesta com você já enfrentou muita coisa na sua vida onde o medo não foi específico. Onde não tinha problema pra você ali a exposição, você foi lá, você enfrentou, você foi na frente, você deu conta. E, gente, a gente só tá vivo hoje, deixa eu falar a verdade. Porque a gente enfrentou muitos medos sem perceber que a gente estava enfrentando. Só que alguns medos que são mais específicos é o que chama a gente para o crescimento que a gente precisa, tá? Então, não coloca mais esse carimbo dizendo eu sou medroso, eu sou medrosa. Não, eu preciso identificar especificamente o medo, aonde ele aparece, que está relacionado com a exposição das minhas imperfeições. Definir o lugar dele? Bacana. Isso vocês vão ter que fazer, cada um com a sua honestidade, tá bom? Segundo, reconheço que sinto medo daquilo. Reconheço. Então, eu digo que há uns 15 anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, foi a primeira vez mesmo que começou a minha jornada de ficar sozinha. Então eu saí da casa dos meus pais, eu vim para Belo Horizonte, eu vivia numa república, então tinha sempre gente, eu dormi num quarto com 4 estudantes, então eu sempre estava cercada de muita gente. E quando eu tive que encarar realmente morar sozinha, viver sozinha, pagar as contas, ô gente, dá um medo na gente. E a ameaça é da gente não dar conta da nossa própria vida. E quando eu identifiquei aquele medo específico, quando eu reconheci aquele medo específico, eu lembro que eu chorava pra mim mesma, porque eu não podia contar pra minha mãe, senão ela mandava eu voltar pra casa. Quando eu chorava, eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou ficar sozinha, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Eu reconheci. Eu defini e eu compreendi o que aquele movimento estava me convidando para fazer. Ô, gente, difícil hoje é conviver com as pessoas. Você pode estar rindo aí, mas é verdade. Difícil hoje é conviver com as pessoas, porque o crescimento que eu tive comigo, e eu vou falar um pouquinho disso no movimento, o crescimento que eu tive, o que eu aprendi com a minha companhia, o que eu aprendi que eu gostava, o que eu aprendi a fazer comigo, os diálogos comigo, o aprendizado, os acessos. Então, quem chegou aí depois, eu tava falando que nessa quarentena eu tô lendo Os Pantanais da Alma. Então, eu parei de ter medo da minha intimidade comigo. E olha que isso é um processo de 15 anos. Então, hoje eu tava falando com uma amiga, a Grazi, e eu tava conversando com ela porque ela é muito parecida comigo, a gente mora no mato e o que as pessoas chamam de isolamento social a gente já vive há muito tempo. Então, não tem diferença pra gente estar em casa e não estar na rua, né? E a gente tava conversando sobre isso. Como a nossa jornada de aprender a ficar com a gente foi muito importante pra gente estar vivendo esse momento hoje. Então, não fica com medo de ficar só. Não fica com medo de ter pouca gente dentro de casa. Porque agora, uma vez que a gente define esse medo, reconhece e compreende
o que esse momento está nos convidando, a gente começa de fato crescer nessa oportunidade que a gente está tendo na vida, ok? Então, na prática, o que nós vamos fazer? Enfrentar o medo, enfrentar a ameaça que nos expõe. Mas enfrentar é caminhar na direção de possibilidades. Lembra? Quando eu fico com medo e fujo e me escondo, eu desisto, eu paraliso, eu fico infantil, eu fico dependente e eu paro de viver. Quando eu defino, reconheço e compreendo, eu começo a enfrentar o medo. Quando eu começo a enfrentar o medo, eu começo a caminhar na direção de possibilidades. Essa é a sacada, gente. Essa é a sacada. Começar a enfrentar o medo é caminhar. Às vezes você tá paradinho em casa, mas você tá enfrentando por dentro. A caminhada é por dentro. A caminhada é por dentro. E quando eu falo isso, eu me emociono, porque se a gente fizesse a caminhada por dentro, a gente estaria tão mais saudáveis. Muito mais saudáveis. Muito mais saudáveis. É uma caminhada por dentro. E quando eu caminho por dentro, eu tô caminhando na direção de possibilidades. Que possibilidades são essas, né? A possibilidade da verdade. Toda vez que eu defino, reconheço e compreendo, eu tô sendo verdadeiro, eu tô sendo verdadeira. E quando eu sou verdadeira, eu encontro a amiga da verdade, a coragem. Então, quando eu pego essa verdade sobre o que sinto, sobre o que estou com receios de ser exposto sobre mim, eu chamo a companheira da verdade, que é a coragem. Então, olha só, que coisa muito bonita aqui. Se eu enfrento o medo e eu estou caminhando na direção de possibilidades, eu vou começar a encontrar a verdade e vou acessar a coragem que me ajuda a enfrentar aquele momento. Eu só conheço a coragem quando eu assumo o medo. Eu só conheço a coragem quando eu enfrento o medo. Eu só conheço a coragem quando eu digo que eu vou, mesmo sabendo que há uma exposição sobre a minha vulnerabilidade, sobre a minha imperfeição. É uma caminhada interna. Exatamente, Cláudia. É uma caminhada interna em direção às possibilidades. Então, gente, vem aqui comigo. Por que que Deus colocou o sentimento de medo dentro da gente? Porque ele é um movimento que implica crescimento. Então, ele pode ser bom quando tratado de maneira saudável e não como uma defesa. Algumas pessoas sentem medo e justificam o medo como uma defesa. E algumas pessoas falam o seguinte: não, eu não vou me arriscar, eu não vou viver um relacionamento porque eu tenho medo da traição, eu tenho medo que o relacionamento acabe. Então a pessoa está se defendendo como se ela fosse evitar a dor. Não, gente. Não tem como evitar a dor. A dor faz parte da vida. Então, o medo como defesa é um imaginário cultivando o medo porque você não quer se expor. Mas só conhece, de fato, o amor quem se expõe à dor. É a vida. Nossa, por isso que eu falei pra vocês. Quem cultiva o medo não vive. Mas quem enfrenta o medo vai viver. Vai viver. Então o medo saudável, do jeito que a gente tá falando aqui dele, é um movimento que implica o nosso crescimento. Enquanto a vulnerabilidade é a condição que vai nos estimular ao amor. Por que a vulnerabilidade é o amor? Porque é o amor que lida com as imperfeições, gente. O amor não lida com as perfeições. Eu sei que a gente quer muito que o perfeito aconteça. Mas a nossa condição é de vulnerabilidade, é de imperfeição. Então,
A vulnerabilidade só é descoberta para a gente aprender a amar. Amar a nossa imperfeição. Que nos convida a aprimorar. Quando eu assumo a minha imperfeição, é que eu quero melhorar. Eu nunca melhoro aquilo que eu não consigo ver como imperfeito. Então, se eu vou negando a vulnerabilidade, se eu vou negando a imperfeição, eu não vou aprimorando a minha vida. Eu não vou me modificando. Eu não vou me transformando. E eu selecionei aqui um texto da Clarice Lispector, que diz assim: sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. E o medo é bom, porque acessa o escuro da noite que existe em mim, para que eu descubra as luzes que eu posso lançar dentro de mim para encontrar a verdade e a coragem que eu tanto preciso para enfrentar especificamente aquilo que está me convidando à exposição. Bonito isso, né? Mas eu não consigo repetir mais não, saiu agora sim, nessa reflexão com vocês, tá? A Beth tá aqui dizendo pra mim: pelo que te conheço, você tá insegura como todos nós. Você não é de ter medo, não. Ô, gente, eu sou mais corajosa hoje porque eu enfrentei os medos no passado. Então tem muita gente que diz assim pra mim: Milene, você é corajosa demais. Eu falei: gente, mas vocês não imaginam os medos que eu tive que enfrentar para caminhar na direção de possibilidades e encontrar a coragem. Então, não usa o medo como desculpa mais. Não usa o medo como justificativa. Não esconde mais que você tá com medo, não. Não finge também que você tá com medo, não. Não faz isso, não. Assume ele. Reconhece ele. E pergunta para ele o que esse sentimento quer te movimentar para que você cresça, viva, expanda, para que você possa encontrar a coragem. E a coragem é o nosso crescimento. A coragem é a caminhada interna que a gente precisa ter. Então eu falaria o seguinte: para que serve o medo? Para conhecer a noite escura da minha alma e poder ser luz para mim. Eu sei que a gente quer que alguém tire a gente de todos os medos da nossa vida. Mas quem precisa aprender a ser luz é a gente dentro da gente. Tá? Então, quando eu defino, quando eu reconheço e quando eu compreendo o medo de cada situação, eu vou seguindo, iluminando o caminho que eu precisava andar para não deixar ele ser mais forte do que a vida. Gente, a vida tem que ser mais forte do que tudo, inclusive o medo. Então, essa reflexão que eu trouxe para vocês, eu finalizo ela com um texto bíblico, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito das narrativas bíblicas, gosto muito de contextualizá-las para os nossos dias. Meus cursos, eles são uma forma de trazer a Bíblia para os nossos dias, fora dos contextos religiosos, de dogmas, nada fechado, tudo aberto, diz assim, uma das cartas de João, diz assim: o verdadeiro amor lança fora o medo. Então vem comigo. Verdade na Bíblia é não esquecer quem você é. Cada vez que eu me afasto da verdade, eu me esqueço de mim, eu esqueço de quem eu sou e das possibilidades que eu tenho. Então, se enfrentar o medo é caminhar em direção às possibilidades para eu encontrar a verdade,
Então eu encontro, de fato, quem eu posso ser. Eu posso ser corajosa. Eu posso encontrar a verdade. Então, o verdadeiro, a verdade, não esquecer quem você é. O amor, a consciência do que existe, independente dos condicionamentos, independente das sensações. Amar a vulnerabilidade, amar a imperfeição para poder aprimorá-la. Então, o verdadeiro amor lança fora o medo, a ameaça que não deve ser cultivada. Então, eu acho que esse versículo, junto com a nossa reflexão existencial, filosófica sobre o medo, porque é universal, enquanto tem ser humano, tem medo. Nós temos a ameaça da nossa exposição, que é diferente da ameaça da nossa sobrevivência física, que é o perigo. E a gente tem essa possibilidade de pensar nos enfrentamentos, nós somos chamados para enfrentar. Então agora eu queria que você participasse. Estou vendo que tem muita gente escrevendo muita coisa aí. Enquanto eu falo, não dava para ler tudo. Mas de que você tem medo é um medo específico. E eu me lembro uma vez que uma aluna minha disse que tinha medo de avião. E aí eu fui investigando esse medo de avião, né? Que não era o avião. O avião não pode bater na gente, né? O avião não pode chegar e causar algum perigo pra gente no sentido do ser avião. E quando a gente foi investigando, o medo específico era de morrer. E o avião era tipo, não tenho controle da vida, não estou ali administrando tudo, então qualquer coisa pode acontecer, eu estou totalmente vulnerável. Olha que lindo. O medo de morrer expõe a minha vulnerabilidade e eu não tenho controle daquilo, todas as minhas ilusões se perdem, então eu fico com medo. Claro, gente, que eu não tô tratando aqui o pânico. Claro que não. Tô falando de um medo funcional, um medo ali comum de todos nós. Uma vez que esse medo vai tomando uma dimensão muito maior, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de um tratamento, a gente precisa de cuidados específicos. Estão aí os terapeutas, estão aí alguns medicamentos que nos ajudam, tá? Mas é bom sempre a gente entender que tudo que se torna excesso nasceu um dia dentro daquilo que a gente negou, que a gente fingiu, que a gente colocou de lado, que a gente mentiu pra gente mesmo, tá? Então aí os psicólogos de plantão, eu vi que a Elma está aí para ajudar a gente a entender um pouco isso. Então, como é que anda aí o grau de medo com vocês aí? Socorrinha tá dizendo que tem medo de perder mais pessoas que amo tanto, porque já perdeu. E às vezes não se sente confortável, né? Não se sente confortável, é. A gente talvez não é nem ter medo de perder as pessoas, porque a gente sabe que as pessoas vão morrer, né, gente? A gente sabe. Talvez a gente tenha medo de pensar como é que a gente vai ficar. Olha a nossa exposição aí. Como é que a gente vai ficar, né, com os vazios daquelas pessoas que ocupavam os lugares de sentido na nossa vida. Eu vi o Juninho aí também, que é terapeuta, que passou por aqui. Porque a gente vai colocando pessoas nos vazios da gente, né? Porque a gente não fez o caminho de encontrar as possibilidades, então a gente vai colocando nos vazios da gente algumas pessoas. E se elas morrerem, a gente sabe que elas vão morrer. A gente tem medo do que a gente vai fazer com esse vazio depois. Então talvez não é a morte, porque a gente sabe que ela existe. É aquele lugar que a pessoa ocupa dentro da gente. Nadix, quanto tempo? Quanto tempo? Bom ver você por aqui, né? E aí, minha gente? Você tem medo de quê, né? Que eu sei que muita gente falou um monte de coisa, mas era isso que eu tinha preparado para vocês nessa live. Pra gente não fica com medo, né? No sentido de não coloque ele maior do que ele é. Trate ele com sabedoria, com discernimento, com amor.
O medo só tá te chamando para que você veja o quanto de coisa boa tem dentro de você e que você precisa descobrir. E o medo só tá te chamando para caminhar numa direção de possibilidades, tá? Bom, na última live eu coloquei um filme para vocês assistirem. Muita gente assistiu, mandou mensagem. Acho que foi um filme inspirador. Eu também trouxe um filme, Depois da Terra, é um filme. O nome desse filme chama Depois da Terra. É uma ficção, mas também uma ideia de distopia. E ele trabalha medo e perigo. Medo e perigo. O que acontece quando a gente enfrenta o medo e quando a gente sente medo e assume o medo. Então, Depois da Terra é o filme. Eu vou postar no meu Instagram, lá nos stories. Eu coloco ele pra vocês lá, tá bom? E queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Queria agradecer esse momento onde, de fato, a gente está partilhando um pouco dessas questões existenciais e quase universais da nossa vida. E que a gente tenha coragem. Eu li há algum tempo esse livro aqui, da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, que para mim ela tem um vídeo no Netflix, Brené Brown, e ela fala um pouquinho sobre essa experiência dela de tratar a vulnerabilidade, como as pessoas reagem à vulnerabilidade. E eu até separei um trecho aqui para ler para vocês, que diz assim: quando a gente cultiva o medo, a gente perde esse momento. Então, diz assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao ser humano que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. Então, gente, não há esforço sem erros e decepções. Esteja por inteiro. Esteja buscando a verdade, porque a gente encontra sempre as possibilidades que a gente precisa. Esse livro me ajudou muito a entender, assumir, definir a minha vulnerabilidade e as minhas imperfeições. Então fica essa dica de leitura. Fica a dica para você assistir um filme muito legal. Eu gosto de filmes que inspiram muito a gente e muitas vezes tira o chão da gente. E esse filme, Depois da Terra, inspira muito a gente a vencer mesmo, enfrentar os nossos medos, tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado por essa live. Então, eu devo fazer talvez um dia sim, um dia não. Eu mando aí a os avisos para vocês, mas nessa quarentena eu tô com mais coragem de fazer live. Então eu tô pensando aqui no tema que eu escrevi essa semana, o vírus e a solitude. Então eu tô querendo falar um pouquinho sobre a oportunidade da solidão. A oportunidade da gente conhecer a solitude, esse lugar da descoberta do que a gente gosta, do que a gente é, do que a gente pode descobrir sobre a gente. Então, talvez a próxima live seja sobre solitude. Conversar um pouquinho sobre a oportunidade da solidão, tá? E aí, se vocês quiserem falar sobre algum tema, vocês me mandam aí, tá bom? Te agradeço muito, agradeço cada um de vocês, agradeço cada um que tá aqui. Juninho, eu tinha pensado no vírus da solitude.
Aí depois eu coloquei o vírus e a solitude, Juninho. Eu acho que você vai gostar desse tema, é um tema muito legal. Obrigado, Elma, fantástico. Quero mais reflexões milenares. Vamos lá. Obrigada, Lúcia, por estar aí. Adriane, obrigada pela força. Ok. E eu vou gravar essa live. Ontem eu aprendi com o Laerte a gravar essa live. O Chico tá preso, Sandra. O Chico tá preso ali, senão ele ficar passando aqui na frente, ia ficar miando aqui pra vocês, aí deixa ele ali fora. Eu vou gravar essa live, ela não pode ficar inteira, né? Porque ela só pode ficar 24 horas passando pra vocês. E a ideia é colocar lá no YouTube ela inteira, com essa série que eu tô chamando série Outonos, que são temas que estão chamando a gente para renascer, já que o outono é essa transição entre aquilo que existia e o novo que vai chegar. Então, vamos renascer com referências importantes para renascermos na nossa vida, tá bom? Então, valeu. Obrigado demais por vocês estarem aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma coisa? A gente tem alguns minutinhos. Jaque, que bom que você tá aqui, viu? Fico feliz demais. Fernandinha, obrigado, querida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou gravar, Juju. Vou gravar e vou botar aqui. Vai ficar aqui 24 horas, depois eu vou colocar no YouTube. Tá? Beth, tudo bem, filha? Beijo pra vocês. Adorei o nome da série Outonos. Pois é, Juninho. A estação da alma, né? Que nós estamos vivendo agora. A série Outonos. Eu já quero a próxima live. Leandra, vamos ver se eu consigo fazer na quarta-feira, tá bom? A da solitude. Fala sobre o filme Pandemia. Tenho que assistir, Socorrinha. Não assisti ainda não, amiga. Assisti um filme que a Adriane pediu pra assistir no Netflix chamado Poço, mas tem que ter estômago, gente. Tem que ter estômago pra assistir o Poço. É visceral, visceral. Não, nem recomendei ele aqui pra esperar, que a gente tá muito sensível, entendeu? Pra assistir. Vou assistir Pandemia, tá, Socorrinha? E falo com vocês sobre o filme. Vamos assistir coisa boa por enquanto. Desespera não, amiga. Na Dix, o Poço é visceral, não é? Tô ótima, Beth Bernardes. Que bom, que bom. Vamos fortalecendo o espírito, né? Então, gente, que Deus nos abençoe. Que a vida sempre seja vista como uma forma generosa de nos tirar do lugar, nos convidar a caminhar. Que a vida seja sempre vista como uma dádiva pra gente. E que ela sempre, no seu chamado vocacional, nos movimente através daquilo que ela nos deu, para que possamos perceber mais oportunidades de caminhar em direções de possibilidades. E que a gente não fique paralisados e nem fugindo da gente, porque o caminho é caminhar dentro da gente, iluminando aquilo que a gente precisa ver sobre a gente. Que Deus sustente nossa vida, que Deus nos acolha e que, morando em nós, Ele possa nos ajudar a caminhar nesse caminho tão essencial e saudável que é enfrentar a gente para crescer, para amadurecer. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima live. Coragem, 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 coragem. Medo e vulnerabilidade são só caminhos para nos despertar daquilo que a gente já sabe, mas que é bom conviver e comungar com esses movimentos, tá bom? Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.